Meu nome é James de Mello, nós somos da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal e fomos convocados, vamos assim dizer, pela Federação dos APAES para tentar coordenar esse trabalho. E o Ângelo já assume a exposição dele para depois a gente discutir, questionar e esclarecer as dúvidas. Okay? Hoje, nosso objetivo aqui é ver se realmente as APAES, o caminho das APAES seria uma cooperativa, e se for esse o caminho da cooperativa, qual tipo de cooperativa? É necessário a gente conhecer que existem 3 formas de associações, de organizações. A primeira é um grupo informal. O que é um grupo informal? Um grupo informal nada mais é do que uma reunião de pessoas com interesse comum. Só que não existe o registro. Ele não tem uma personalidade jurídica. O que um grupo de informal pode fazer? Não pode praticar atos de compra e venda, constituir patrimônio comum e obter recursos de entidades públicas ou privadas. Então, um grupo pode reunir para alcançar um objetivo no momento, mas ele é impedido de receber recursos, não pode formar patrimônio, né? E isso limita o grupo. Em pouco tempo, a tendência é desaparecer esse grupo. A segunda forma de organização é a associação. Vocês, mais do que eu, sabem que todos vocês trabalham com um tipo de associação que é a APAE. Ela pode formar um patrimônio comum, mas também é limitada no seu ato mercantil, o ato de compra e venda. Ela não pode comercializar. Isso é uma limitação. Ela tem uma personalidade jurídica, tem um CGC, mas a limitação de uma associação para no ato de comercializar. O terceiro tipo de organização é cooperativo. O que é cooperar? Cooperar nada mais é do que participar. Participar de qualquer movimento que visa alcançar um interesse da pessoa ou do grupo. Então, a palavra-chave é participar. Segunda pergunta que a gente deve fazer é isso. O que é uma cooperativa? Cooperativa é uma associação de, no mínimo, 20 pessoas, com objetivos comuns, economicamente organizadas, entendeu? E que possui toda uma legislação própria. A terceira pergunta, o que é cooperativismo? Cooperativismo é uma forma livre de associação e isso é utilizado no mundo inteiro. Nos principais países do mundo, os países europeus, o Japão, países da América do Norte, os Estados Unidos, o cooperativismo é um sistema fortíssimo no seu mercado econômico, financeiro. No Brasil, o cooperativismo está, apesar de ter avançado bastante, ainda está muito aquém do necessário e da sua importância. Ele se fortalece um pouquinho mais no sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pela própria cultura dos seus povos. Porque, normalmente, os estados do sul, os imigrantes, a descendência são europeias. Então, já trouxeram dentro de você, na sua família, na sua cultura, o cooperativismo. À medida que a gente avança, Minas Gerais um pouquinho, São Paulo, entra para o norte e nordeste, o cooperativismo vai perder um pouco a força. Bem que atualmente já está mudando muito a situação. Quais são as características das cooperativas? O que diferencia a cooperativa de uma outra empresa é que a cooperativa ela objetiva reunir homens, não capitais.
Normalmente, qualquer outro tipo de empresa, o importante é o capital. Se a pessoa tem dinheiro, ela manda mais. Na cooperativa, não. O homem é igual. Não existe preconceito de espécie alguma, principalmente o social, financeiro. A primeira cooperativa do mundo foi os pioneiros de Rochdale, na Inglaterra. Do Brasil, foi a cooperativa de crédito, no Rio Grande do Sul. São os princípios cooperativistas. Adesão livre e voluntária. O que isso significa? Que a pessoa pode entrar na cooperativa a hora que ela quiser e pode sair também na hora que quiser. Não existe um compromisso dela ter que permanecer. Interessou, entra. Não quer mais, sai. Segundo, controle democrático. Como eu falei antes, reúne homens. Então, cada homem é um voto, não é o capital, é a pessoa. As decisões é feita pela maioria dos membros presentes das assembleias. 50 mais 1. Se a metade resolver por um assunto, aquilo está decidido, é democrático. Participação econômica dos sócios. Toda cooperativa, todo associado ao interno da cooperativa, ela assume uma responsabilidade até o montante do seu capital integralizado. Então, é uma contribuição financeira. A quarta, autonomia e independência. Até a Constituição de 1988, as cooperativas eram tuteladas pelo Estado e fiscalizadas. Com a Constituição, houve uma mudança. Foi dada a autogestão para as cooperativas. O que é autogestão? É autodeterminação. As cooperativas começaram a se autogerir. O Estado saiu do campo cooperativista. Acabou a fiscalização. Intercooperação. É a cooperação e o intercâmbio que a cooperativa faz com outra cooperativa ou com outras instituições, tanto pública como privada. Responsabilidade social. Porque a cooperativa, no meio em que ela atua, a responsabilidade dela não para só no seu quadro de cooperados. Ela tem uma responsabilidade pelo meio em que ela atua. Uma responsabilidade social. É quase uma obrigação dela tentar melhorar o meio em que ela convive, onde que ela trabalha. Educação cooperativista. Esse é um princípio que deve ser aplicado permanentemente. A difusão do cooperativismo, a importância do cooperativismo, a incutir a cultura cooperativista em nossos filhos, né, em nossas famílias. Os sistemas cooperativistas que existem até hoje, que eu tenho conhecimento, são de consumo, pecuária, agrícola, de crédito, de habitação, elétrica, extrativista, de pesca, de trabalho, de produção, educação e serviço. Eu acredito que pode até ter surgido outro tipo, mas pelo menos o que eu conhecimento até o momento são esses. Então, dentro desses sistemas, que talvez, rapaz, vocês vão escolher qual vai ser o melhor modelo para vocês. Se é um modelo de trabalho, ou de produção, ou de educação. Aí, num trabalho que vai ser feito no escritório, nós vamos tentar identificar qual seria o sistema adequado, e se fosse o caso, né, para as rapazes. Vantagem do cooperativismo. Livre adesão, nós falamos já anteriormente. A pessoa, ela entra na hora que ela quiser e sai também na hora que ela quiser. Direitos iguais. Não é o capital que manda, é o homem. Cada pessoa um voto. Controle democrático. Já falamos também. É eleita uma diretoria pelos associados pela maioria de votos e todas as decisões são feitas em assembleias pela maioria de votos presentes. Não tem fins lucrativos. A cooperativa não visa lucro. É lógico que ela tem que ter um lucro para se manter.
né? Ela tem que gerar um lucro, porque senão ela quebra também. Mas não é o fim específico da cooperativa, não é o lucro. O lucro simplesmente é para a manutenção da cooperativa. O objetivo exclusivamente é a prestação de serviço. O capital é apenas um meio de alcançar esse objetivo. Então, o capital é necessário. Toda atividade que você vai dar início, é necessário um capital. Mas a finalidade é prestar serviços e atender à demanda e à necessidade daquele grupo para o qual ela foi criada. Fornecimento permanente de informações aos cooperados. É dado constantemente e é facilitado essas informações. Os cooperados, eles recebem informações de toda a espécie, tanto técnica como educacional, constantemente. E facilita. Quando você se organiza, quando você trabalha em conjunto, tudo se torna mais fácil. É muito mais fácil você atender 40 pessoas, dar informações para 40, do que dar informações para uma, duas ou três separadamente. Direito dos cooperados. Eu coloquei aqui uns direitos, mas esses direitos, na hora que é elaborado o estatuto, vocês que vão definir, os interessados em constituir aqui a cooperativa, que vai definir quais os direitos que vão ter. Tem uns que é fundamental, que deve ser colocado. Outros direitos, vocês vão definir. Que essa lei, quando constitui a cooperativa, é elaborado um estatuto. Esse estatuto passa a ser a lei que vai reger aquela tipo de organização. Então, ali que vocês vão colocar o que vocês querem. Né? Alguns que eu coloquei aqui seria participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos nessa tratado. Levar ao Conselho de Administração ou às Assembleias propostas de interesse dos cooperados. Votar e ser votado para membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal da cooperativa. Utilizar o serviço prestado pela cooperativa. Ser informado e solicitar informações sobre as atividades das cooperativas, inclusive com acesso às demonstrações contábeis. Então, aqueles são básicos. Os outros direitos, vocês vão acrescentar na época da elaboração dos estatutos por caso. Deveres dos cooperados. Esses deveres também, na hora de elaborar o estatuto, vocês vão colocar os deveres deles. Um do dever é cumprir tudo aquilo que estiver dentro do estatuto. Né? O estatuto é a lei, como eu falei anteriormente. Se é uma lei, todos os cooperados, todos aqueles que se propuseram a constituir uma cooperativa, devem obedecer àquela lei. Então, um dos deveres deles é cumprir essa lei. Outros deveres, vocês também vão definir de acordo com a necessidade de cada um. Bom, rapidamente, isso é o cooperativo. Tentei ser o mais simples possível. Na hora de dar a palavra para perguntas, aí as dúvidas que ficaram, vocês podem perguntar, que a gente vai debater um pouquinho. Mas, para adiantar aqui, vamos partir para o procedimento básico da constituição de uma cooperativa. Primeiro, reunir pessoas interessadas em constituir uma cooperativa. É lógico, se vocês querem constituir uma cooperativa, vocês têm que ter aquelas pessoas interessadas. O mínimo é 20 pessoas. Segundo, determinar os objetivos da cooperativa. Para que vocês querem reunir a cooperativa? Qual o objetivo dessa cooperativa? O que vocês pretendem com essa cooperativa? Terceiro, escolher comissão para coordenar os trabalhos de constituição. Então, entre aqueles interessados, escolhe uma comissão, 3 pessoas, 4, vocês vai ficar a critério de cada um, né, para começar a coordenar o trabalho de constituição dessa cooperativa. O segundo seria realizar reuniões com todos os interessados para verificar. Então, a coisa que vocês têm que verificar entre os interessados. A necessidade é sentida por todos os interessados? Então, a cooperativa é uma necessidade? Todo mundo acha que o caminho é a cooperativa?
O outro, a forma cooperativa é a solução mais adequada? Será que o caminho seria cooperativo? Não seria uma empresa comercial qualquer aí? Os interessados estão dispostos a cooperar? Quer dizer, aqui o pessoal que está querendo participar realmente quer cooperar, quer ajudar, quer participar? O volume de negócio é suficiente? Normalmente a gente faz um estudo de viabilidade econômica. Se você vai fazer montar qualquer empresa, é necessário que essa empresa tenha um retorno. O cooperativo também, como eu falei antes, não visa lucro, mas ela tem que cobrir a sua despesa. No caso das APAES, eu acredito que poucos APAES no Brasil, se fizer um estudo de viabilidade econômica, vai ter condições para se tornar viável. Porque normalmente a produção é muito pequena. Salvo alguns, é muito pequena. Se fizer na ponta do lápis ali, quase todos vocês vão chegar para casa fazendo estudo assim, não, a cooperativa aqui não é o nosso caso. Mas existe o problema que normalmente você já faz um trabalho, tanto um trabalho educacional como um trabalho de produção, já faz parte do próprio trabalho das APAES. As despesas já são as mesmas. Você já tem as despesas de material, de produção. De qualquer maneira, vocês estão produzindo. O que limita as APAES, o que é? É a comercialização. Que a associação não pode emitir nota fiscal. Existem associações até que têm nota fiscal. Mas não pode. Não pode. Ela não pode praticar atos mercantis. Entendeu? No Brasil, alguns que faz, vai ter irregular. Então, eu acredito que o problema de todos vocês é na hora de comercializar. Então, você colocando a cooperativa, ela só pode levar vantagem. Por quê? Você já tem aquela despesa. Né? De qualquer maneira, eu vou ter a despesa. Constituindo a cooperativa, vai aumentar, vai dar oportunidade para vocês aumentar a produção. Isso é um ponto. Abrir pontos novos. Então, a princípio, talvez, não seria viável a constituição de uma cooperativa nas APAES. Princípio. Mas se analisar friamente, será que o potencial de crescimento e talvez no futuro de intercâmbio com outras cooperativas de outras APAES, dos seus estados ou do Brasil, o negócio pode criar uma dimensão muito grande e se tornar bastante viável. Então é um ponto que vocês vão ter que analisar muito bem. Os interessados podem subscrever o capital necessário ao fornecimento da cooperativa? É bom, normalmente quando você faz uma cooperativa, qualquer que seja o tipo dela, é necessário para começar e ter um capital para dar início aqui. Vai depender da necessidade do objetivo da cooperativa, do tipo da cooperativa. No caso das APAES, esse capital subscrito vai ser basicamente mais de cooperação. Por quê? Porque os excepcionais não podem constituir essa cooperativa no nome deles. São princípios, eles são incapazes, né, juridicamente, de assumir uma responsabilidade. Yuri, responder civilmente pela cooperativa. Acho que nem todos, talvez alguns possam, né, ser o maior de idade, talvez a sua incapacidade não atrapalhe. Mas a maioria, talvez não tenha condições. Então, normalmente, o que o pessoal acha, qual o caminho que o pessoal procura? É criar uma cooperativa com os pais e amigos excepcionais. Utilizar os pais e os amigos, né, que os amigos normalmente seriam aqueles funcionários que já trabalham nas APAES, como tutor desses menores. Seria um caminho. Os menores normalmente são incapazes. O menor até 18 anos não pode responder. Fazer ter algum maior. Aquele que estiver dentro de uma APAE é o maior e a sua incapacidade não o atrapalhe, ele pode ser associado também. Aí a gente vai ter que analisar caso a caso, conforme a lei. Mas, a princípio, uma saída é fazer essa cooperativa através dos pais e amigos excepcionais.
O outro ponto é: a cooperativa deverá ter condições de contratar pessoal qualificado? Igual eu falei, talvez no princípio, quando vocês fizerem essa análise no município de vocês vão ver que vai ter uma despesa, né? Talvez o pessoal contratado não tenha condições no momento, mas tem cooperativas sendo criadas e a mão de obra seria o próprio excepcional. Tem os excepcionais que já trabalham na cozinha, já faz lanche. Então, tem milhares de atividades que eles podem exercer, né? Então, eles próprios seriam talvez os funcionários. E o outro, talvez, à medida que for crescendo, vai contratando. Então, o que vocês teriam que contratar de imediato seria um contador. E a contabilidade deve ser desvinculada das APAES. Então, o contador seria quase obrigatório. Mas para fazer uma escrita numa cooperativa das APAES aí, eu acredito, eu não sei, cada região é uma região. Com menos de um salário mínimo, você contrata um monte de contador se quiser. Então, o valor do honorário de um contador não é obstáculo. Bom, elaboração do Estatuto da Cooperativa. Caracterização da cooperativa. Isso aqui são coisas que vocês vão ter que definir. Porque normalmente existe um modelo de estatuto. Esse estatuto, muitas coisas, vai permanecer. Muitas coisas está na Lei 5.764, então não vai ser modificado. As coisas que realmente os interessados vão ter que discutir seriam esses itens. A denominação da cooperativa. Né? Como vai ser chamada essa cooperativa? Né? Como vai ser sua sigla? A sede da cooperativa. Onde vai ser a sede dessa cooperativa? Colocar o nome da cidade. A área de ação da cooperativa. Né? Colocar os municípios que vão pertencer àquela cooperativa. Todos os municípios. Objetivos e programação das ações para alcance dos objetivos. Então, discutir os objetivos. E qual o plano que vocês vão utilizar para alcançar os objetivos. Valor da cota-parte. Né? Normalmente, o valor da cota-parte, eu falei, no caso das APAES, existe o valor, você põe R$1, seria o valor da cota-parte. Na integralização, vocês vão discutir cada um com a sua realidade. Então, cada associado teria que integralizar 10 cotas-partes, 100 cotas-partes, 1.000 cotas-partes. Vai ser de acordo com a realidade de cada município. Eu acredito que, a princípio, não vai poder ser uma cota-parte alta, que o pessoal estaria para colaborar. Primeiro que a maior parte dos pais, né, dos excepcionais, não tem muita condições financeiras. Os funcionários das APAES também não vai estar com muito dinheiro, né? Então, teria que ser uma coisa mais viável, né? Capital mínimo a ser subscrito por cada associado. Falamos. Forma de administração. Se vocês vão optar por conselho de administração ou por uma diretoria. É só uma monocultura. Tem gente que prefere um conselho. Tem outros que preferem já uma diretoria direta. Aí vocês vão definir qual vai ser melhor para vocês. Vocês fazem reuniões com todos os interessados e tornam a discutir todo o estatuto. Normalmente, quando você elabora o estatuto, você vai arrumar um grupo interessado, um grupo que tenha conhecimento melhor, que tenha mais interesse. Então, você faz um anteprojeto desse estatuto. Depois que você faz esse anteprojeto, você distribui para todos os interessados. Aí sim, você vai reunir todos e vão discutir esse estatuto para ver mais alguma modificação ou não. Aí todos participam. Isso é para adiantar. E você faz um trabalho com muita gente, você sabe que o negócio não adianta, o negócio trava um pouco. Fazer convocação de todos os interessados, né, com antecedência para a Assembleia de Constituição. E a realização da Assembleia Geral de Constituição. Isso seriam os procedimentos básicos para constituir uma cooperativa. A escolha dos dirigentes, vocês também, para constituir a cooperativa, vocês vão ter que escolher esses dirigentes. Tanto do Conselho de Administração, diretoria, como do Conselho Fiscal. Então, no Conselho de Administração, vocês vão determinar. É Conselho de Administração ou diretoria? Se é Conselho de Administração, são tantos cargos. Se é diretoria, são tantos cargos e tal. Conselho Fiscal. Esse não tem jeito de mudar, não. Esses são 3 efetivos e 3 suplentes.
Esse é imutável. Então, toda cooperativa tem 6 conselheiros fiscais. 3 efetivos, 3 supremos. Então, o que vocês vão ter que olhar ainda? Os pré-requisitos legais para expor, tanto da diretoria como do conselho fiscal. Serem todos associados pessoas físicas. Então, para fazer parte da diretoria ou do conselho fiscal, tem que ser associado. Inexistência de parentesco entre si, até o 2º grau. Então, não pode fazer parte da diretoria do conselho fiscal parentes. Né? Não ser condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime alimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, toda economia popular, rapé público ou propriedade. Conclusão é extorsão. Prevaricação é roubo. Né? Peculato é roubo. Prevaricação é omitir, né? Mentir no exercício da sua função. Né? Não cumprir seus deveres. Né? Bom, para constituir, vocês têm que fazer um estatuto e ter uma ata de constituição, uma ata de fundação. Então, vocês, com antecedência, vocês devem coletar aqueles dados ali de todo só. O nome, a nacionalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço completo, né? Número do órgão, o número de documento deles. E isso tem que ser constado na ata de fundação. Normalmente, quando a pessoa vai constituir uma cooperativa, às vezes tem até 60, 100 pessoas interessadas. Para facilitar o trabalho, somente da secretária, que vai bater, normalmente eles diminuem, faz a fundação com menos pessoas, com 23, 25 pessoas. Só para porque é tanto o nome que você tem que colocar, então facilita. Depois que ela é constituída, então há o ingresso dos novos associados. Normalmente, o pessoal faz isso. Assembleia Geral de Constituição. Então, na Assembleia, o que vocês vão fazer? Então, o Estatuto já foi discutido, já foi elaborado e discutido com os interessados em construir a cooperativa. Então, na Assembleia, vocês vão votar a aprovação desse Estatuto. Eleger os dirigentes e conselheiros fiscais. Se for o caso, a aprovação de honorários para os diretores. Então, se for alguma cooperativa que já cresce com uma certa estrutura, então já vota ali também, já a remuneração. É muito difícil. Bom, de acordo com a Constituição de 1988, que acabou essa tutela e essa fiscalização das cooperativas, então, para você fazer o registro dessa cooperativa na junta comercial, você precisa de quê? 3 vias do Estatuto Social aprovado. 3 vias da ata de Assembleia Geral de Constituição. 2 vias assinadas pelos associados. Declaração de idoneidade e não parentesco dos eleitos para diretores e conselheiros. Foi aqui que nós olhamos anteriormente. Ficha de cadastro nacional. Requerimento à junta comercial, solicitando o registro dos documentos. Ficha de inscrição no CGC. Aí vocês já fizeram inscrição na Receita Federal. Preenchida. Após o registro, fazer inscrição estadual e municipal. E publicar no Diário Oficial. Atualmente eu acho que nem precisa publicar no Diário Oficial mais não. Aí qualquer jornal eu acho que já é assim. Bom, nós olhamos assim, o que é necessário fazer, né, as medidas que vocês devem tomar antes de fazer a Assembleia de Constituição, né, os principais. Mas vamos ver aqui como que é formado um estatuto. No capítulo 1, normalmente a gente coloca lá a denominação, que é o nome da cooperativa. A sede, né, onde que ela vai ser, onde que vai funcionar. O fórum jurídico, né? Tem cidade que é a sede numa cidade e o fórum jurídico é em outra cidade. Se for na mesma cidade, você torna repetir o nome. A área de atuação, os municípios vão fazer parte daquela cooperativa. O prazo de duração, normalmente prazo de duração indeterminado. E o ano social. Esse é no capítulo 1. No capítulo 2, a gente coloca lá os objetivos sociais. Então, vai ser os objetivos da cooperativa. O que vocês querem para a sua cooperativa. O que vocês estão pretendendo com essa cooperativa. Então, nesse capítulo, vocês colocam todos os objetivos seus. Tudo que vocês imaginarem. E pode colocar até um pouco mais amplo. Porque, normalmente, a gente faz um objetivo meio restrito. À medida que ela começa a funcionar, você fala assim, podia ter colocado isso também. Porque ela vai poder executar aquilo que tiver que constar no estatuto dela. Se não tiver no estatuto, se vocês quiserem fazer alguma
atividade que não consta no estatuto, vocês vão ter que fazer uma reforma desse estatuto. Então, eu preferia você fazer um objetivo mais amplo, né? Já para se precavendo. No capítulo 3º, aí vem dos associados, né? Como os associados vão se associar, os direitos que nós olhamos anteriormente, os deveres e as responsabilidades dos associados. Então, esse capítulo é tudo sobre os associados, tudo. O capítulo 4º vem da demissão, eliminação e exclusão. Então, como é feita a demissão? Normalmente, a demissão só é feita a pedido do associado, do cooperado. Então, a demissão é a pedido do cooperado, só ele que pode pedir a demissão dele. A eliminação, ela é feita quando há o cooperado não está cumprindo alguma coisa do estatuto, entendeu? Que reza o estatuto, infringiu alguma norma da cooperativa. Então, normalmente é eliminado. Vai ter todo o critério dessa eliminação dele. E a exclusão? A exclusão se dá por morte, né? Normalmente, quando a pessoa morreu, ou fusão, vai haver alguma fusão, tem um desmembramento, aí põe. O pessoal que bateu, ele esqueceu, tem um outro capítulo, entre o 4º e o 5º, que é do capital. Nesse capítulo que vocês vão colocar como vai ser construída o capital da cooperativa, o valor da quarta parte, como vai ser integralizado isso. Então, tudo sobre capital vai ser nesse capítulo. O outro capítulo, vamos colocar o 5º, das Assembleias Gerais. Então, nesse capítulo, vocês vão determinar como vai ser convocadas as assembleias, como vai funcionar essas Assembleias Gerais. No capítulo 6, das Assembleias Gerais Ordinárias. Então, tudo sobre a Assembleia Geral Ordinária vai ser colocado nesse capítulo. Normalmente, a Assembleia Geral Ordinária ela é obrigatória uma vez por ano, e ela serve para prestar conta e eleição das diretorias. No capítulo 7, das Assembleias Gerais Extraordinárias. Então, tudo o que vai acontecer na Assembleia. Normalmente, a Assembleia Geral Extraordinária é onde se faz a reforma do estatuto, onde se faz a fusão, o desmembramento, né, da cooperativa. No capítulo 8, do Conselho de Administração, ou diretoria. Aí é a opção, coloquei conselho ali, mas pode ser diretoria. Então, como vai ser formada essa diretoria, qual os membros, qual o cargo de cada um, qual a função de cada um. Então, ali vão colocar a função do presidente, do secretário. Os cargos que você denominar, vai ter que ter a inscrição da sua função. No capítulo 9, do Conselho Fiscal. A mesma coisa também. Vocês vão olhar também o cargo e a função de cada um. No capítulo 10, dos fundos, do balanço, das despesas, das perdas e das sobras. Existem 2 fundos obrigatórios da cooperativa. Tem um fundo de reserva, que esse fundo normalmente é construído no mínimo de 10%. Isso é para cobrir eventuais prejuízos da cooperativa. Então, quando está tendo lucro, você tira 10%. No dia que der prejuízo, você tem onde tirar. E o FAS, o Fundo de Assistência Técnica Educacional, construído de no mínimo 5%. Então, esses 2 obrigatórios. Pode ser criado também quantos fundos vocês quiserem, que acharem necessário. Do balanço, das despesas, das perdas, das sobras, como vai ser distribuída as perdas, se houver perda, como vai ser feito. Normalmente, quando há perda, o primeiro procedimento é nesse fundo de reserva. Então, tem um dinheiro no fundo de reserva, eu tiro o dinheiro do fundo de reserva para cobrir ali a perda, né, o prejuízo. Se o dinheiro não der, normalmente faz uma chamada de capital. Os associados vão responder para aquele prejuízo ali. Né? Rateia ele proporcional aos associados. E das sobras, quando houver as sobras também é a mesma coisa. Entendeu? Essa sobra também vai ser rateada entre os associados proporcionalmente ao movimento deles. Isso numa cooperativa é normal. Cooperativa, o time de cooperativa, talvez não seria o caso da PAI. Né? No capítulo 11 dos livros, ali vai ser todos os livros obrigatórios. Livro de ata, da diretoria, do Conselho Fiscal. Esses livros, na associação também tem um monte de livro, né? E a cooperativa tem aqueles livros fiscais, né? Tem aqueles livros contábeis, né? E no capítulo 12, das eleições. Tem cooperativa que não adota esse capítulo, não. Passa direto. Mas é bom você ter isso aqui para você normatizar dentro do estatuto como vai ser feita aquela eleição. Qual vai ser o tipo de votação? Então, você discrimina tudo ali sobre eleição. Né? Como tem que apresentar chapa, com a antecedência, foi tudo que você puder sobre eleição ali, nesse capítulo. No capítulo 13,
da dissolução e liquidação. Então, é quando a cooperativa for dissolver ou acabar, então você coloca tudo aí, qual é o procedimento. Isso também existe na lei, o caminho a ser seguido. No capítulo 14, das disposições gerais e transitórias. Então, tudo aquilo que você quiser a mais e esqueceu para trás, você pode colocar nesse capítulo. Bom, para encerrar, existem uns mandamentos aqui. Como matar uma cooperativa? Se vocês constituírem uma cooperativa e quiser acabar com ela, é só seguir esses mandamentos aí. O primeiro é nunca comparecer a uma reunião. Então, se vocês constituem a cooperativa, ninguém comparece à reunião. Não. O outro é, se você comparecer, pelo menos chega atrasado. Se o tempo estiver ruim, não compareça. Se puder, encontre defeitos na cooperativa e nos seus membros. Nunca aceite um compromisso. É mais fácil criticar do que realizar a obra. A despeito de tudo, reclame se não for nomeado por algum posto. Se você for consultado, diga que não tem opinião formada. Mais tarde, comente como as coisas deveriam ter sido feitas. Enquanto outros membros se oferecem para ajudar, não faça nada. E reclame que a cooperativa é dirigida por um pequeno grupo. Nunca pague as suas mensalidades. Assim ninguém poderá se aproveitar do seu dinheiro. Nunca divulgue o sucesso da cooperativa, mas sim os seus erros. Quando os eventos forem organizados, não participe. Quando os eventos não forem organizados, diga que a cooperativa acabou. Nunca leia a informação que você recebe, mas reclame se você não receber. Se você mudar de telefone ou endereço, não avise. Mantenha essa informação em segredo. Se você se interessa em liderar uma cooperativa, candidate-se a presidente. Porém, se for derrotado, diga que a eleição foi roubada. Espalhe que a cooperativa está morta. Então, esse aqui é uma das pessoas acabarem. Então, no momento serei isso aqui, vou cortar a palavra aqui para a pergunta e resposta. Né? Muito obrigado. A gente queria fazer uma colocação aqui para ver se estamos conversando o mesmo português, para ver se estamos tentando atingir o objetivo. Vê bem, as APAES têm um trabalho conhecido nacionalmente, né? Há uma preocupação de que o portador de deficiência ele não seja um mero receptor das ações de governo ou das APAES, mas que eles, com treinamento, com capacitação, com alguma formação de ordem técnica profissional, a gente consiga introduzir esse cidadão no mercado de forma que ele alcance a plena cidadania. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Quer dizer, não só as APAES, mas as escolas especializadas em trabalho com portadores de deficiência têm o desafio de, depois de dar a informação, precisa haver consequência disso, ou seja, eles precisam efetivamente participar do processo econômico. É uma questão até de cidadania. É transformar aquilo que conheceu, que aprendeu, que assimilou, em termos de geração de produto ou serviço, né, em retorno, né, que possibilite contribuir para a sua subsistência, para a sua manutenção, para a sua integração social efetivamente. Então, a gente não está querendo entender que as APAES têm o objetivo de incorporar internamente cooperativas ou se transformar em cooperativa. Mas a APAE está em busca de conhecer como propiciar consultoria, informações, né, a mecânica de se constituir cooperativas para que os portadores de deficiência, a clientela do sistema APAE, possa até perder aquele vínculo formal com a APAE e constituir uma cooperativa, né, que é uma associação produtiva, onde eles teriam autonomia de disputar o mercado de produto ou serviço. Eu acho que é isso aí que é o nosso objetivo. Bem, se é esse o objetivo, se não for, vamos contestar, vamos discordar. É isso mesmo? Estamos conversando o mesmo português?
Então, vamos desferir uma saraivada de perguntas, de contestações, de dúvidas ao convidado da Federação das APAES, ao Ângelo, né, em relação ao que vocês ouviram na exposição. Fique à vontade. Eu gostaria de perguntar se você pudesse explicar mais sobre a cooperativa de consumo e de trabalho. Como que funcionaria e se pudesse colocar esse exemplo com relação à APAE. A cooperativa de trabalho normalmente é constituída para atender determinados cooperados, principalmente na área de trabalho, né? O do consumo praticamente é comercialização, adquirir bens. Então a cooperativa é o mais simples. No caso das APAES, como o trabalho dele é mais abrangente, eu sei que lá vocês têm o problema educacional, o problema de produção e de comercialização. Então, existe 3 demandas dentro da APAE. Talvez o caminho não seria nem de produção, nem de trabalho, nem de consumo. Poderia ser uma cooperativa, talvez escola, né, que abrangeria essa área escolar, a área de produção, a área de comercialização, e pode colocar também no objetivo até o de consumo. Igual eu falei anteriormente, quanto mais for abrangente o objetivo, melhor é para vocês. Como a APAE, cada APAE, eu sei que a demanda é uma gama maior, então talvez seja uma cooperativa mais abrangente. Nós da Fundação Educacional, professores do ensino especial, vimos a necessidade de montar cooperativa e partimos para isso. E ficaram algumas dúvidas. Entrado na cooperativa, nós somos 20 associados, 20 cooperados. E, inclusive, professores, pais e alunos. E ficou uma dúvida, já que nós somos funcionários públicos, ao recolhimento do INSS. Como cooperado, nós também temos que recolher o INSS? Ou nós podemos deixar o fundo, que é muito pouco ainda, né, só para os alunos e pais que não têm condições de recolher? Não, o INSS vai ser recolhido sobre os funcionários da cooperativa. No caso de associado, ele não tem que recolher INPS. Ele, como cooperado, ele pode trabalhar dentro da cooperativa sem recolhimento. A não ser que vocês contratem uma pessoa como funcionário. Aí é legislação normal. Mas como cooperado, ele pode trabalhar de graça, sem recolher nada, sem receber nem pagar nada. As perguntas foram colocadas. Uma delas diz o seguinte, que a base para a formação de cooperativas são 20 componentes. Isso é lei, o número mínimo de participantes. Aí pergunta, se ocorrer desistência, se deverá ser substituído ou não. É evidente que, para atender a lei, o número mínimo tem que ser 20 cooperadores, né? Nesse período, né, que seja o menor possível, não há problema entre o momento da saída de um cooperador e o ingresso de outro. Mas o número mínimo legal são 20. A outra pergunta que fala quanto às cotas-partes, se ela pode ser transferida para outra pessoa, desde que seja cooperador da cooperativa. A cota-parte, ela não pode ser negociada no mercado, né? Uma outra colocação é quanto ao funcionamento do Conselho de Administração. Diz o seguinte, explica um pouco melhor o funcionamento do Conselho e da diretoria de uma cooperativa, diferenças e vantagens de cada um. Sem querer atrasar o café de vocês, e até porque começamos mais tarde, em função do filme, eu queria pedir licença ao Ângelo para fazer algumas considerações bem breves, para ver se a gente consegue agregar mais alguma coisa nisso que aqui foi colocado. A cooperativa, de forma bem simplificada, ela é uma empresa. É uma empresa. O que é que a difere de uma empresa mercantil? Basicamente, é a formação do capital e a forma de gestão, né? Numa empresa mercantil, você tem 2 ou 3 donos, ou um dono, né, que tem a propriedade. Quem toma as decisões, quem diz como deve ser, quem toma as decisões de planejamento, de expansão ou de gestão, seja ela qual for, é o proprietário, o dono do capital.
é ele que faz a designação da diretoria executiva, né? Assim como os lucros que a empresa vem a ter é revertido para ele, dono do capital do empreendimento, né? Na cooperativa, como é que isso se dá? Todos os cooperadores, eles são sócios da cooperativa. Aquela cota parte que cada um tem é a sua participação no capital total do empreendimento. Diferentemente de uma empresa mercantil, o resultado que a empresa cooperativa vier a produzir, ela é revertida para os cooperadores proporcionalmente ao trabalho produzido, que é outro aspecto importantíssimo da cooperativa, que é o estímulo à produção individual. Ganha mais quem trabalha mais. Quer dizer, é um sinalizador importante de que deve haver empenho de cada um. Então, o que é que acontece? No balanço anual, quando se diz que a cooperativa não tem lucro, legalmente, por lei, né, a lei 5.764, de 71, ela diz que é uma empresa sem fins lucrativos. Quando chega no fim do ano, que é o balanço anual, balanço contábil, né, aquilo que numa empresa mercantil a gente designaria como lucros, e numa cooperativa a gente designa como sobras, quem decide a destinação para poder zerar essas sobras da empresa cooperativa é o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, melhor dizendo, a Assembleia Geral, que pode decidir pelo repasse desses valores aos associados, pode decidir parte para o associado, parte para novos investimentos, de maneira que, após os repasses, o resultado líquido para a cooperativa enquanto instituição é zero. Qual é o papel do Conselho da Assembleia Geral? A Assembleia Geral é a reunião de todos os associados, né, que plenariamente coloca em discussão as decisões que a cooperativa deve ter em termos de ações, de planejamento de futuro, de expansão, de tomada de decisão. O que é que a diretoria executiva pode fazer ou não pode fazer? Na hora que se constitui a cooperativa, se define e institui o estatuto, lá estão estabelecidas as atribuições da diretoria executiva. O que é que cabe ao presidente, o que é que cabe ao diretor de operação, o que é que cabe ao secretário, o que é que cabe ao diretor de produção, etc. Ali já vai estar estabelecido quais as atribuições, ou seja, já está delegado, já que a Assembleia Geral elegeu aquela diretoria, já está ali estabelecido no estatuto o que é que compete àquela diretoria. Tudo aquilo que não estiver no estatuto, delegado aos membros da direção, merece ser apreciado na Assembleia Geral. A composição da Assembleia Geral, quem é? São todos os associados preferencialmente, ou a maioria regimental. A diretoria é eleita entre os associados. E a diretoria executiva, preferencialmente, que seja profissionalizada. Como a gente colocou aqui, a cooperativa é uma empresa. Qualquer empresa para estar no mercado, ela tem que ser competitiva. Não é isso? Ela tem que atender aos princípios básicos de mercado. Ela tem que apresentar um produto que tenha preço, que tenha qualidade, né? Tenha forma de pagamento, etc., que o mercado absorva. Para isso, é importante que haja uma gestão profissionalizada. Não é imprescindível, mas é desejável. Percebe? Na hora que a gente pergunta assim, como é que eu faço uma cooperativa? De forma bem pragmática, bem simplista, né? O mais importante, no nosso entender, não é o como fazer, a forma documental. E isso a gente vai estar repassando, inclusive, para a Maria Helena, o conjunto de documentos, infelizmente não tem para todo mundo, mas ela pode repassar para todos, onde a gente apresenta aqui, passo a passo, as ações de ordem de gestão do grupo que quer se constituir como cooperativa, passo a passo, os registros legais da instituição, formulário por formulário, casos exemplos, onde tem que ser feitos os registros do ponto de vista de Secretaria de Fazenda, né? Do ponto de vista de junta comercial,
né, da composição de livros administrativos, contábeis e de controle. Quer dizer, o modus faciens, a operacionalização é o menos importante. E isso tem documento dizendo como fazer. O mais importante, que nós entendemos, é o seguinte: constituir empresa, que é cooperativa ou mercantil, é a coisa mais simples que existe, né? Qualquer especialista, um contador razoavelmente bem informado, de posse da lei e desses documentos orientativos, constitui. Mas a gente não quer constituir por constituir. A gente quer analisar, que é o aspecto mais importante, é a viabilidade do empreendimento. A gente não quer criar para dizer, está criado. O ponto mais importante, e aí que eu acho que a assessoria de vocês, como especialistas na clientela, é importante, é ver, dentro do perfil da clientela, que tipo de atividade, em termos de produção, de geração de produtos, ou de prestação de serviços, que tipo de atividade eles poderiam ser capacitados para integrarem uma cooperativa. Percebe? Independente da clientela, veja bem, quando a gente fala da profissionalização da gestão, independente da clientela, vamos supor que estivéssemos falando aqui que vocês, especialistas de superior, quisessem constituir uma cooperativa. Desejavelmente, isso aí foi até uma recomendação do último Congresso Nacional do Cooperativismo, havido aqui em Brasília em novembro passado. Preferencialmente, que a gestão seja profissionalizada, que a gente consiga contratar. Isso é difícil no primeiro momento, em qualquer grupo que se organiza, pelos custos que isso representa, né? Quando, localmente, em cada estado, em cada município, tem programas governamentais que fomentam, como no Distrito Federal, a possibilidade de, através da Secretaria de Trabalho, haver recursos financeiros para capital de giro ou para aquisição de equipamentos, de instrumentos, de ferramentas, para apoiar a cooperativa. Já é um passo a mais. Então, veja bem, dado que foi feita uma análise de mercado, dado que a gente conhece o perfil da nossa clientela, conhece o que ele pode e deve fazer, e que o mercado comporta o desenvolvimento daquela atividade, aí sim justifica criar um mecanismo para atuar no mercado. Não é a simples constituição da cooperativa que vai nos garantir que aquele grupo estará disputando o mercado. Esse que me parece o dado mais importante. Quando a gente fala naquela ansiedade, o como que faz é simples, esse está todo escrito. Eu acho que isso não deve ser a preocupação. Percebe? Esse aí, inclusive, eu acho que todos aqui devem estar informados, o sistema cooperativista, ele é uma pirâmide a nível internacional. Tem, vamos dizer, o Vaticano, entre aspas, do cooperativismo, fica em Genebra, que é a ACI, né? Aliança Cooperativa Internacional, é o órgão máximo do cooperativismo, e depois você tem organismo a nível dos continentes. Você tem na América do Sul a Organização Cooperativa das Américas, tem no Brasil a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e em cada estado você tem as organizações cooperativas estaduais. A gente tem o prazer de ter aqui o Marazzi, que é inclusive diretor da OCDF aqui no Distrito Federal. Essas organizações são referências em cada estado exatamente para prestar esse apoio técnico e logístico de constituição de cooperativa. Percebe? Então, o mecanismo de construção, esse tem instrumentos à mão de cada um de vocês em cada estado. Percebe? Eu não sei se a gente conseguiu agregar mais soluções ou preocupações ao que vocês têm como ansiedade. Ok? Agora, o importante é ver se eu consigo identificar bem a potencialidade da minha clientela, em que eu posso capacitá-los e como fazer a inserção desse pessoal no mercado. Ok? A seguir, vocês vão se reunir em grupos, né? Os grupos já devem estar previamente estabelecidos, onde o objetivo é o quê? Vocês conhecem a clientela e agora vão passar a conhecer esse mecanismo, né, de trabalhar de forma associativa via cooperativas.
Então, seria analisar, refletir sobre a utilização do mecanismo cooperativas como alternativas de geração de emprego e renda ou de comercialização de produtos dos cooperados, que seriam os portadores de deficiência clientela, objeto, foco do nosso trabalho. E, no âmbito desse grupo, discutir a forma, de que maneira seria viável, qual o mecanismo, geraríamos ideias de constituir cooperativas onde tivessem como cooperados, como integrantes, os portadores de deficiência, e assim eles pudessem levar à sociedade seu produto, seu serviço. Cada grupo elegerá um representante, um relator, e ao final, plenariamente, a gente procurará aqui compilar o que cada grupo concluiu a nível de recomendações, de diretrizes, de encaminhamentos para esse objetivo, que é cooperativa de trabalho no âmbito dos portadores de deficiência. Essa fase agora vai consistir na apresentação das conclusões de cada grupo, né, para que a gente possa tirar uma síntese global de qual é a direção que vocês estão sinalizando, né, para análise do cooperativismo no âmbito da Federação Nacional das APAES. Essa fase do trabalho agora vai ser conduzida pelo Dr. José Branisso. Ele é gerente executivo da Gerência de Negócios Agroindustriais e com cooperativas do Banco do Brasil. Estão o dia todo trabalhando, penso que semana toda trabalhando, né, e hoje especialmente, e um dia dedicado aí ao cooperativismo. E pensamos que os grupos têm assim, muita coisa boa para trazer aqui para nós. Então nós vamos convidar, em primeiro lugar, os representantes, né, os 5 relatores dos 5 grupos, para que eles tomem assento à mesa. E aí nós vamos dar, tão logo eles tomem assento à mesa, nós vamos dar início, então, à apresentação dos relatos de cada grupo. Então, eu convidaria os representantes são grupo A, né? Representante do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Por gentileza, todos à mesa. Pediria para o representante do grupo A, quem que é o representante do grupo A? É a Silvana de Paula, aqui de Brasília, e ela então vai nos apresentar o relato do grupo. Tá, eu sou representante do grupo A, nosso grupo foi assessorado pelo professor Romeu e pela Rubenice, né? Rubenice, veja, professor. Chegamos à conclusão que dentro das APAES, lá, eu estou falando, eu não sou de APAE, não sou representante de APAE, mas nesse momento eu vou me colocar como para poder ajudar. Dentro das nossas APAES é viável a criação da cooperativa, sim, vamos fazer a cooperativa. Vimos que tem resultado. Tá. Por que surgiu a vontade de formar o cooperativismo dentro da APAE? Por quê? Porque queremos orientar os alunos e a família a formar essa cooperativa. É viável? Do ponto de vista econômico, é viável? Quais foram as dúvidas que surgiram? Eu vou colocar as dúvidas. Muitas dúvidas foram resolvidas lá mesmo no grupo. Nós trouxemos para cá as questões maiores. Primeira dúvida. Se o nosso cooperado, ele não pode ser cooperado, no caso do portador de deficiência mental, e digamos que ele tem um tutor. Na Assembleia, nós sabemos que a Assembleia é a que tem o que resolve-se tudo dentro da cooperativa e a Assembleia. Se ele tem o tutor, o voto de quem que vai valer na Assembleia? É o voto do indivíduo ou do tutor? Tá. Outra questão. Formamos nossa cooperativa. A cooperativa, ela ainda não tem a sua sede própria. Ela está acontecendo dentro de uma sala da APAE. Para registro da cooperativa, qual é o endereço? Qual é o endereço da sede dessa cooperativa? É o endereço da APAE
ela vai acontecer dentro da APAE, ela vai ter que pagar um aluguel para a APAE? Como vai acontecer esse relacionamento de uma cooperativa que funciona dentro da APAE? Outra questão. Quais são os impostos que a cooperativa paga e quais são os impostos que o cooperado paga, inclusive o recolhimento de INSS. E dentro desse recolhimento de INSS, no caso do aluno ser um aluno, de vez em quando eu vou usar a nomenclatura aluno. O aluno é carente, o pai e o filho entram na cooperativa, ambos são cooperados. Ambos vão ser considerados autônomos. Eles vão ter que fazer o recolhimento do INSS. Dentro desse recolhimento do INSS hoje, o valor a gente sabe que chega no valor de R$ 48,00. Como fica esse recolhimento? Para uma família carente, onde o pai e o filho são cooperados, tem que fazer esse recolhimento. Outra dúvida que surgiu. Foi de maior interesse dois tipos de cooperativas. As cooperativas de consumo, nós tenderíamos para o caminho de dois tipos de cooperativa. As cooperativas de consumo e as cooperativas, cooperativa de consumo não, cooperativa de serviço e cooperativa de trabalho. Então, nós gostaríamos que ficasse mais definido o que é a cooperativa de trabalho, o que é a cooperativa de serviço e se ainda pode-se criar uma cooperativa mesclando as duas categorias. Outra dúvida que surgiu quanto à questão de ser autônomo ou não. Formaremos uma cooperativa. Nesta cooperativa terá a presença do indivíduo que fez a sua qualificação profissional dentro da APAE, ele saiu da APAE, ele já está com a sua qualificação, ele sabe fazer, digamos que ele saiba fazer biscoito, a cooperativa vai fazer esse biscoito, tá? Além desse cooperado, vai ter o pai dele, que também sabe fazer salgadinho, vai entrar nessa cooperativa, e também tem o professor, que ele é professor da APAE, mas, além dele ser funcionário da APAE, ele é cooperado também. Esses três indivíduos vão ter que fazer o recolhimento do INSS como autônomo, inclusive o professor, que é professor da APAE, mas que ele estará respondendo como cooperado. Tá, outra dúvida que surgiu, essa dúvida não ficou muito clara. Existe a lei de número 8.666/93, artigo 24, que diz o seguinte: é dispensável a licitação na contratação de associação de portadores de deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Se nós temos uma cooperativa de trabalho, a nossa cooperativa é formada por portadores de deficiência e pessoas que não são portadores de deficiência. A nossa cooperativa pode entrar nessa licitação, concorrendo por essa lei? Então, vamos para o grupo B, então, relator do grupo B. Bom, após levantarmos diversas dúvidas, e estas foram sendo respondidas pelo nosso assessor, no caso, o doutor Antônio Menezes, e nós estávamos também com a Rosário, e este nos apresentou diversos tipos e o seu funcionamento de diversas cooperativas, Então, citou diversos exemplos, e aí a gente foi tentando também identificar algumas situações com a nossa realidade local. Então, o grupo concluiu que as cooperativas são viáveis, principalmente porque estas possibilitam a emissão de notas fiscais quando nós enfrentamos situações que, assim, quando há produtos, quando há produção, e esses podem vir a ser comercializados. Então, nessas realidades, então, transpor a questão da entidade para fora dessa. Seu objetivo seria dar trabalho e renda aos cooperados, dando aos indivíduos portadores de deficiência uma nova opção de vida. Reforçou-se ainda, dentro do grupo, principalmente o consultor, a necessidade de consultar as organizações de cooperativas estaduais ou regionais,
e muitas dúvidas serão sanadas na nossa localidade, para orientar e apoio, bem como das políticas setoriais de governo. Ele até traz exemplos como secretarias de ação social, né? Então, essas poderão colaborar com as cooperativas com algum tipo de estímulo, ou doação de terreno, ou produtos, e assim por diante. O grupo também sugere, aí vai uma sugestão para a Federação Nacional das APAES, visto que a gente encontrou uma outra necessidade, que esta possa estabelecer uma parceria com o SEBRAE Nacional, e esse se desdobrar nos nossos estados, municípios, né? E prestar assessoria, então, às APAES quanto à formação e serviços de cooperativas, para que os cooperados possam ter uma postura empresarial e sejam pessoas de negócio. Então, vai iniciar por nós, né, a conhecer todo este novo funcionamento e também aos cooperados que são hoje nossos alunos. Então, o Grupo C. Ouviu o relato do Grupo C. O representante do Grupo C, né, onde a coordenação foi da Tânia, o senhor Roberto e a Maria Heloísa nos esclareceram várias coisas durante a oficina que foi feita conosco, né? E nós vimos que, na verdade, há uma grande possibilidade de nós, nas APAES, formarmos cooperativas desde que essas sejam mistas, né? Não seja uma cooperativa só de pessoas portadoras de deficiência mental. Que essas cooperativas sejam feitas com pessoas portadoras de deficiência mental, pessoas normais, e quem quiser entrar também na cooperativa, né? E buscando sempre assessoramento de um órgão competente perto da sua cidade, né, para que dê a melhor orientação quanto à criação dessa cooperativa. Foi isso que o nosso grupo concluiu. Vamos ao Grupo D, então, por favor. Nosso escritório ele foi monitorado pelo senhor Jaime e pela Cristina. E um dos primeiros aspectos que foram colocados no grupo dizem referência à questão até que ponto a formação de cooperativas para portadores de deficiência, se ela não seria mais uma forma de segregação. Foi um questionamento que surgiu no grupo e eu acredito nós não aprofundamos a análise desse questionamento, mas me parece também que nós não esgotaríamos uma análise, uma discussão em cima desse questionamento num momento como esse no qual nós nos encontramos agora. Mas acreditamos que vale a pena cada um levar esse pensamento e tentar refletir sobre ele. Nessa mesma linha de pensamento, nós colocamos o seguinte: até que ponto já foram devidamente exploradas e esgotadas todas as possibilidades que nós temos dentro do nosso mercado de trabalho, levando em consideração principalmente que as leis que tratam da questão da inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho, elas são muito recentes. O nosso empresariado, acreditamos que em torno de 90% desconhecem essas leis e desconhecem, inclusive, a potencialidade desse nosso portador de deficiência de exercer uma atividade dentro de uma estrutura empresarial aberta, ou de mercado, digamos assim. Foram apontadas também vantagens e desvantagens com relação à questão da criação de uma cooperativa para a prestação de serviço pelos portadores de deficiência. Uma questão que foi colocada pelo senhor Jaime foi da importância de se buscar sempre a intercooperação a partir das cooperativas já existentes na comunidade. Tentar explorar essas cooperativas, tanto na busca de apoio, como até na possibilidade de dimensionamento
das possibilidades de inserção desse nosso portador de deficiência no mercado de trabalho. E também no sentido de se buscar uma assessoria a partir dessas cooperativas já existentes, no sentido da análise da viabilidade econômica da cooperativa, de se implantar uma cooperativa no mercado, na comunidade que pretende desenvolver uma iniciativa como essa. Nós vamos para o grupo E. O nosso escritório foi representado pela Valesca, a assessora técnica, e a professora Desire. Foi discutido muito, porque o Brasil é muito diversificado, a preocupação de representantes de determinadas APAES pela carência que é no município e de se formar as cooperativas. Logicamente que tem estados que já está há muito tempo trabalhando com cooperativas, não dentro da, digamos assim, da APAE, mas exemplos já que nós temos no Paraná, vamos supor, nós temos cooperativas há muito tempo. Foi falado sobre a incubadora, de nós entrarmos dentro dessa linha aí de assessoramento. O que percebeu a parte de legislação tem que ser bem esclarecido, porque o portador de deficiência, aquele que não tem condição de inserção, de inclusão no mercado de trabalho, ele tem um apoio, digamos assim, um salário mínimo, no caso, né? E se perde isso, continua ou não se ele entrar numa cooperativa. Eu, no grupo, coloquei que não deveria se perder isso, certo? Porque nós temos exemplos maiores que têm 2 ou 3 aposentadorias e continuam trabalhando. Então, nós não podemos tirar esse benefício do portador de deficiência, que é tão limitado a vida dele. E o que foi colocado também, que nós devemos, como os outros grupos já colocaram, e o nosso grupo também colocou, que nós temos que procurar o SEBRAE. O SEBRAE está aberto para dar assessoramento dentro do escritório, e também fora disso que é terceirizado, e buscar as parcerias. Foi sugerido, inclusive, cada região, em Toledo, que a piscicultura está em modas, né, naquele local, que tem, digamos, um grupo do Japão que compra de 2 toneladas de tilápia e fecha contrato direto. Então, é uma viabilidade para Toledo, Cascavel, aquela região. Isso só estou citando que foi colocado no grupo no momento. Como eu ressaltei que tem APAES em regiões bem mais carentes, percebeu-se que, a princípio, se não tiver uma alternativa, o Banco do Brasil também vai se tornar inviável para nos assessorar financeiramente, porque ele é o primo rico e nós somos os primos pobres. Então, nós temos que buscar dentro, logicamente que o Banco do Brasil colocou que eles estão abertos, né, para negociações. Então, eu creio que nós gostaríamos de pensar aqui com o Banco do Brasil uma alternativa para nós adentrar nesse financiamento, certo? Sem, digamos assim, plano de carência, essas coisas todas, porque se ninguém der uma oportunidade, nós vamos ficar nesse ostracismo. E nós estamos aqui para a mudança, já estamos praticamente no 3º milênio, e a cooperativa foi colocado que é uma alternativa, que o neoliberalismo está aí, veio para ficar, e cada um vai ser dono, vai ser seu patrão. Então, a cooperativa para os portadores de deficiência, no grupo foi discutido que é viável, e outra também é a terceirização, prestação de serviço dentro da APAE. Então, agora, fechando os trabalhos, eu pediria ao professor James que pudesse fazer uma síntese global do que foi colocado aqui, e logo a seguir nós vamos abrir um espaço, então, para que a gente possa dar perguntas, né, sobre cooperativismo em geral, e a gente vai procurar também sobre algumas questões que foram colocadas, a gente falar alguma coisa,
e também talvez levantar mais algumas dúvidas além dessas que foram colocadas aqui. Antes de tentar sintetizar o que foi aqui colocado, vamos tentar responder. Acho que o único grupo que fez uma série de questionamentos foi o grupo A, né? Então vamos tentar responder e eu pediria o auxílio aqui do presidente dos trabalhos, do Maraz e dos técnicos que auxiliaram os trabalhos, se tiverem algo a acrescentar às respostas que a gente vai tentar dar a Silvana. Ela colocou aqui, no caso de um cooperado ter um tutor, né? E no caso da cooperativa as decisões são tomadas a nível de Assembleia Geral, um voto por associado, se haveria um voto do indivíduo, ou seja, do tutelado, e um do tutor. Não, o voto é do tutor, que é o representa. Se ele tiver autonomia de decidir, ele não precisaria ter um tutor, ele já tomaria as decisões. Então, apesar de existir as duas figuras, na verdade, representa um único voto nas decisões da Assembleia. O caso de não ter sede própria, como foi aí colocado, pode acontecer que tenha uma instituição de ensino, não necessariamente a PAI, e que os seus alunos desenvolveram habilidades e pretendem formar uma cooperativa. No primeiro momento, tivessem desenvolvendo os trabalhos naquele mesmo ambiente físico. Bem, isso aí depende muito de situações quase que municipais. Eu diria o seguinte, no Distrito Federal, você não consegue um alvará de funcionamento para duas instituições na mesma localidade. Então, se você tem a instituição de ensino e tem a cooperativa, são duas entidades jurídicas distintas, você precisa ter, e é uma das dificuldades grandes que a gente tem, muitas vezes, nos grupos que se iniciam, que é ter o espaço físico para começar, é ter esse lugar, ter essa referência de endereço para registrar a cooperativa, né? Obter o alvará de funcionamento. Tem alguma legislação que, de certa forma, facilita, dependendo do trabalho a ser desenvolvido, que pode até ser na casa, pode haver o registro da entidade na residência de um dos membros. Do ponto de vista legal, é possível. Do ponto de vista administrativo, a experiência mostra que não é muito desejável, né? Mas o desejável, realmente, e pelo menos para a nossa realidade, pode haver algumas facilidades em termos do porte do município, né? Flexibilizar de alguma forma essa questão de no mesmo domicílio você tenha duas instituições registradas, que não é comum. Quanto aos impostos, né? Quanto aos impostos da cooperativa e do cooperado, no caso da cooperativa de no caso da cooperativa de trabalho, o que é que o cooperado ele é obrigado a recolher? Então, o INSS é um requisito legal. A cooperativa de trabalho, ele tem que ser cadastrado como autônomo na Previdência, né? E ele também paga imposto de renda igual qualquer cidadão que não esteja vinculado à cooperativa, em função dos repasses dos montantes anuais que ele tiver obtido no trabalho na cooperativa, né? No caso da cooperativa, você tem os recolhimentos de ICMS ou ISS, dependendo do que ela produz, se serviços ou produtos, né? O que está excluído aqui no caso da cooperativa, fortemente, são todos aqueles recolhimentos relativos à relação trabalhista, que no caso da empresa mercantil, ela é uma componente importante, né? Aqueles gastos trabalhistas, tal, recolhimento para SEBRAE, SENAI, fundo de garantia, etc. Tudo aquilo ali, que no caso não ocorre com a cooperativa. A outra pergunta colocada é, no caso do pai e o filho, né, ou até um instrutor, que eles sejam cooperadores da cooperativa. A gente até entende a preocupação, deu para sentir qual a ansiedade
da Silvana, ou seja, o instrutor tem o interesse em participar da cooperativa, está mais de perto para dar um apoio ao cooperado, etc, etc. Mas do ponto de vista legal, se um não é o tutor do outro, todos são cooperadores. E como tal, todos têm que fazer recolhimento do INSS como autônomo, numa cooperativa de trabalho. Quanto à Lei 8666, a Lei das Licitações e Contratos, realmente ela abre algumas possibilidades de haver contratação pelo setor público sem o processo licitatório, né? Entre elas, as entidades sem fins lucrativos que têm o objetivo de desenvolvimento social, etc, etc, etc. E aí a gente poderia enquadrar as cooperativas onde hajam portadores de deficiência. A pergunta da Silvana é se não for composta exclusivamente de portadores de deficiência, se ela poderia ser beneficiada pela Lei 8666, não é? Bem, aí seria até uma certa presunção nossa afirmar categoricamente aqui que essa distribuição de associados com deficiência e sem, se esse benefício seria reconhecido, né? Porque aí tem uma interpretação jurídica, que se a cooperativa tem 80% dos associados portadores de deficiência, 20% sem deficiência, é preponderantemente composta de membros, né, portadores de deficiência. Se ela tiver 20% ou 10% de portador diferente de deficiência e o resto não, ela ainda teria essa mesma caracterização. Então, eu preferiria não incorrer no, vamos dizer, não querendo ser conclusivo nessa resposta. Eu acho que a gente deveria até consultar melhor, né? E ver qual o entendimento que seria dado até por cada comissão de licitação, que é um caso meio ímpar. Como você mesmo colocou, as leis que asseguram os direitos aos portadores de deficiência é muito nova, não foi a amiga do Paraná que colocou. E a sociedade nem as conhece muito, né? Da mesma forma que cooperativismo, a gente está vivendo até um momento muito rico no Brasil hoje. Estávamos conversando aqui com o José no início dos trabalhos, é que apesar de, como dissemos no início, ser uma instituição secular, a gente está tendo um crescimento importante, notadamente do cooperativismo de trabalho, há pouco tempo, há menos de 8 anos, 10 anos no Brasil. Então, existe, inclusive, uma série de questionamentos do movimento cooperativista junto ao Congresso, né, procurando abrir alguns espaços para o movimento cooperativista. Entre eles estariam os interesses do segmento dos portadores de deficiência também. Então, tem muita coisa para avançar, né? Existe hoje constituída no Congresso uma frente parlamentar cooperativista que tenta, no ambiente do Congresso, modificar, facilitar, abrir mais canais para que o movimento cooperativista efetivamente consolide o seu espaço. Então, acho que está trabalhando com vamos dizer assim, com dois movimentos ainda muito passivos de mudanças positivas e merece o trabalho da sociedade, que é o cooperativismo e a reivindicação dos direitos do deficiente enquanto cidadão. A questão que você levantou, por exemplo, você é funcionária pública e você vai ser cooperativado. E ele fez uma colocação e eu estou dizendo que depende. E vai depender do tipo de cooperativa que você vai fazer. Se é uma cooperativa em que você vai poder prestar um trabalho que não implique em prejuízo do teu trabalho como servidora pública, uma coisa não implica na outra. Certo? O que não há é você, por exemplo, ter uma cooperativa em que você tem que dar um expediente naquela cooperativa ao mesmo tempo que você tem que dar o expediente no serviço público. Aí é conflitante. Mas, por exemplo, se for uma cooperativa em que você pode, nos teus horários de folga, nos teus momentos, você prestar aquele trabalho, nada te impede de você ser cooperativada. Até porque a cooperativa,
pressupõe uma liberdade de ação e não há um vínculo empregatício. Não existe o vínculo empregatício na cooperativa. Você, na cooperativa, você é dona da cooperativa. Você está prestando um serviço na cooperativa em prejuízo das suas funções do seu posto público. Neste caso, é conflitante. Agora, prestar o serviço num horário que não conflita, não há problema. Por isso é que precisa deixar claro o seguinte: depende da situação. Se você tem uma cooperativa em que você tem que dar o expediente, porque o trabalho que você vai desenvolver na cooperativa é no mesmo horário do teu trabalho público, neste caso conflita e não é recomendável. Certo? Agora, a cooperativa você recebe pelo trabalho que você presta à cooperativa. Você recebe da cooperativa proporcionalmente ao trabalho que você presta à cooperativa. Eu vou dar um exemplo aqui para simplificar. Por exemplo, se você vai ser uma cooperativa, digamos que vai fazer artesanato. Você vai entregar um determinado número de peças de artesanato para a cooperativa, para ela comercializar. E a cooperativa não vai lhe perguntar e nem vai lhe obrigar em que hora você fez essas peças. Se você entregar mais peças, você recebe mais. Por quê? Porque você, na verdade, a cooperativa é sua. Você está entregando as peças para a cooperativa comercializar em conjunto com outras pessoas. É como se você estivesse vendendo aquele lote de peças de artesanato. Digamos que vocês tivessem lá 50 pessoas cooperativadas. Vamos supor que vocês decidiram fazer essa bolsa aqui. Vamos dizer que é uma bolsa de artesanato. E vocês definiram o padrão, definiram o tipo de bolsa que vocês vão fazer e vocês resolvem. Uma pessoa diz: olha, eu tenho disponibilidade para entregar 2 peças por dia. A outra que tem tempo integral diz: olha, eu tenho condições de entregar 20 peças por dia. Comercializadas as peças, é rateado proporcionalmente o trabalho. Então, veja, a gente precisa entender que a cooperativa não tem vínculo empregatício. Então, o fato, por exemplo, se você está numa cooperativa como essa, e você não está... Veja só, se você não está lá no teu horário de expediente, no posto público, fazendo bolsa, porque aí você está o quê? É uma questão que você está criando um problema no teu posto de trabalho e você está deixando de cumprir a tua função para fazer um trabalho para a cooperativa. Certo? Esse tipo de cooperativa, normalmente nós chamamos de cooperativa de trabalho. A de produção, ela tem mais o seguinte: quando nós falamos de cooperativa de produção, vem aí de uma tradição que se fala muito da cooperativa de produção pensando na cooperativa agropecuária. Tá certo? Que você tem um produto e tal. Mas se você olhar bem a cooperativa de trabalho, depende do que ela vai produzir. Se ela vai produzir, porque uma cooperativa de trabalho, ela pode produzir serviços, mas ela pode também produzir produtos. Eu citei, por exemplo, o caso do artesanato. Quando você tem um produto acabado para comercializar, normalmente é mais adequado chamar de produção. Porque o trabalho que pressupõe é que você está vendendo o teu trabalho e não o produto que você fez. Porque eu sempre digo o seguinte: porque qual produto que não é fruto do trabalho? Todo produto é fruto do trabalho humano. Agora, essas tipologias que nós colocamos, cooperativa de trabalho, cooperativa de produção, é aquilo que eu sempre coloco. Falo, olha, se você pensar a cooperativa de produção agropecuária, o arroz, o milho, o feijão que foi produzido é fruto do trabalho humano. Então, nós sempre, na tipologia, nós colocamos cooperativa de trabalho. Eu vou dar um exemplo, vamos supor, de uma cooperativa que nós chamamos de tipicamente de trabalho. Por exemplo, o digitador de computação.
aquele que vai só digitar. Aí nós falamos que é uma cooperativa de trabalho, por quê? Porque ele está vendendo única e exclusivamente o trabalho dele para um terceiro. Ele não está vendendo um produto acabado. E o Marasi, eu peço o concurso do Marasi também para nos auxiliar nessa questão, que inclusive tem a responsabilidade, né, as organizações de cooperativas têm a responsabilidade de orientar quanto à classificação, quanto à tipologia. A tipologia de cooperativa, ela não é uma lei, né? É o fruto de experiências vividas ao longo dos 100 anos de cooperativismo no Brasil, em que a Organização das Cooperativas Brasileiras, depois de analisar e discutir o assunto em diversos eventos, congressos, etc., e valendo-se das experiências anteriores, foi classificando essas tipologias. Então, na realidade, na concepção do sistema UCB, a cooperativa de serviço não tem nada a ver com a prestação de serviço propriamente dito. A cooperativa de serviço, na concepção da UCB, é a cooperativa que lida com eletrificação e telefonia rural. Então, a cooperativa de trabalho, ela tem a situação mesclada. Nós distribuímos uma apostila para vocês que dá esta distinção dos tipos de cooperativa, mas, na realidade, isso não é tão fundamental. Nós temos em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, uma indústria de produção de aquecedores, que é intitulada de cooperativa de trabalho, né? Então, quando o Braniço diz que a produção de biscoito, produção de sorvete seria uma cooperativa de produção, sim, poderá ser. Mas também, se for de trabalho, não fará diferença alguma. Por quê? Porque essas pessoas que estão envolvidas nesta produção estão trabalhando, né, para que aquele produto surja e seja colocado no mercado. Então, a tipologia, ela é, digamos assim, mais que um processo de orientação, traçar norte, não uma definição assim que seja tão importante para que vocês se preocupem. Eu acredito que seria, sim, conveniente que todos nós, quando fôssemos partir para a constituição de uma cooperativa, que nós procurássemos identificar, dentro dos objetivos que vamos executar, com a tipologia adequada aos modelos já, digamos assim, consagrados. Porém, devo fazer uma distinção nesse sentido, porque a cooperativa de crédito, sim, esta é uma cooperativa que é o único modelo cooperativo que ainda sofre interferência estatal. A interferência estatal, como foi dito aqui no início, terminou com a Constituição de 88, mas a cooperativa de crédito ela ainda deve obediência às normas e regulamentos do Banco Central, pura e simplesmente porque ela é um mini banco ou um grande banco, dependendo de seu tamanho. Mas ela é uma instituição financeira e, como instituição financeira, deve obedecer aos ditames do Banco Central. E, por isso, ao classificar a tipologia da cooperativa, esta sim, não poderá ser diferente. Eu não posso fazer uma cooperativa com o propósito de movimentar situações semelhantes à situação de um banco, cheque, cartão, movimento financeiro de um modo geral, e dar a ela um outro nome que não seja cooperativa de crédito. Com relação aos demais, não é tão importante. Agora eu vou fazer, para nisso, mais um adendo, ao dizer que a tipologia de produção, ainda por consagrar, não por lei, não por determinação, a cooperativa de produção ela é mais entendida aquela cooperativa agropecuária com atividades agroindustriais. Você toma a cooperativa produtora de grãos e que, ao mesmo tempo, desenvolve uma usina de beneficiamento de semente desses grãos. Seleção, conservação, embalagem, etc, etc. Esta cooperativa mesclou na sua atividade produtiva, né, uma atividade industrial. Numa outra hipótese, ela vai beneficiar este milho e daí surgir fubá e etc, e etc, e etc. Ela é uma cooperativa de produção agroindustrial, agropecuária. E nas outras situações, a produção industrial propriamente dita. A cooperativa que eu me referi em Cachoeirinha do Sul, ela se adequaria muito melhor ao tipo de cooperativa de produção, porque produz e industrializa aquecedores, mas é considerada uma cooperativa de trabalho. Estou ao dispor para contribuir em possível. E eu acho que essa que é a grande discussão que nós temos hoje na sociedade, é de buscar encontrar nichos de trabalho para públicos especializados. Esse público, né, vamos chamar um público especializado. Que você possa
por exemplo, adequar. Se ele pode, por exemplo, fazer digitação, vamos abrir um espaço para ele. Acho que é nisso que está se buscando. Modernizar a lei, criar espaços para que a lei possa melhor abranger esse público. E aí a gente está colocando, bom, e quando você está falando de cooperativa, eu diria o seguinte, a cooperativa é um instrumento a mais para você abrir um espaço para que ele possa colocar o produto do seu trabalho no mercado e ter uma renda. Eu acho que a cooperativa é um instrumento, não é o único. Nós precisamos deixar muito claro isso também. Pensar que a cooperativa é um instrumento para resolver tudo, não. É mais um instrumento. Às vezes pode ser uma pequena empresa, pode ser uma associação. Então nós vamos ter uma série de situações que é possível colocar. Há espaço para a cooperativa? Há. No nosso entendimento, há. Já existem cooperativas excepcionais que estão aí, estão indo muito bem. Elas conseguiram ter um nicho de trabalho, identificar um nicho de trabalho, prestam esse trabalho, produzem, são úteis e recebem por isso. Eu acho que isso que é importante a gente ver. Eu acho que o mais importante é conseguir identificar cada realidade e o que naquela realidade pode ser feito. Né? E buscar muito o apoio das empresas. Nós temos aí exemplos, por exemplo, de pessoal, por exemplo, para fazer envelopamento, para fazer uma série de trabalhos, de nichos específicos que dá para você fazer. Eu acho que a cooperativa é isso. E muitas dúvidas é que nós colocamos, quer dizer, vão surgir cada vez mais dúvidas, que a hora que você vai aprofundando, como essas que estão surgindo aqui, vão surgir mais dúvidas ainda. Como você vai comercializar? Como é que você vai definir? Porque nem sempre, por exemplo, nós vamos estar trabalhando, eu penso, e vocês têm uma experiência muito maior do que nós nisso, você vai estar trabalhando com um público que nem sempre o produto dele não é um produto para concorrência. Por isso que eu acho que a lei de licitação já prevê um espaço que para ele não entrar na licitação. Por quê? Porque se você deixasse ele entrar numa licitação normal, não tem sentido. Né? Ele não tem espaço para conseguir esse trabalho. Então vamos tentar fechar aqui. Do que foi dito pelos 5 grupos, rapidamente, a gente agrupou em 4 grandes grupos de assuntos, vamos assim dizer. Num grupo que a gente colocaria que são pontos que o grupo precisaria refletir. Né? Nesse ponto, a gente colocaria o questionamento de que haveria ainda segregação em fazer cooperativas exclusivas com os nossos alunados. Essa é uma coisa que parece que foi presente. Outro ponto, outro grupo que a gente colocaria como conclusões é que é viável a constituição de cooperativas. Foi dito mais de uma vez e dito que de cooperativas mistas com deficientes e os ditos normais, né? E a importância de constituir devido a um quadro que a terceirização, que a liberalização da economia apresenta. Parece que caracteriza-se como uma proposta viável em função desses aspectos. O terceiro grupo a gente colocaria aqui como necessidade de algumas ações, né, do tipo exercitar consultorias junto aos órgãos que representam o cooperativismo a nível dos estados, né? São as instâncias estaduais que respondem pelo sistema cooperativista e têm a obrigação de dar todo o apoio técnico, legal, assessoramento, esclarecimento quanto ao tema. Foi colocado ainda a necessidade de verificar a questão das políticas regionais a nível do município, a nível do estado, né? A nível da cidade, que poderia se conseguir uma ação complementar quanto ao trabalho da APAE. E uma questão de trabalhar junto ao empresariado, vendo não só o aspecto cooperativismo, mas ver os espaços legais já existentes que eventualmente não estão sendo explorados para inserção da nossa clientela. Isso como no grupo de ações.
E no outro grupo de consultorias, ou seja, de pesquisas adicionais para enriquecer as nossas análises de tomada de decisão, estariam os contatos com as secretarias estaduais, com as instâncias locais que eventualmente disponham de mecanismo de incubação, de incubadoras ou viveiros de cooperativas, e trabalho junto ao SEBRAE, Banco do Brasil e, como já falei, as organizações estaduais, como apoio a essa análise mais profunda que vocês pretendem fazer para possibilitar o cooperativismo no âmbito dessa clientela. Eu não sei, agora vamos ser bem críticos, não sei se foi isso que foi colocado, foi isso as macroinformações que a gente tentou extrair dos grupos aqui apresentados. A palavra está aberta para corrigir isso, se não foi bem isso, inserir algo que a gente suprimiu, omitiu, esqueceu ou não registrou adequadamente. Vou perguntar aos nossos relatores se eles gostariam de fazer mais alguma colocação. Senão, nós vamos agradecer aos relatores, né, pelo trabalho que eles fizeram, o brilhante trabalho aqui de sintetizar. Mas antes, abrindo a palavra, vocês querem fazer alguma complementação das exposições e depois nós faremos o fechamento e encerraremos os trabalhos. E eu trabalho com colocação da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, inclusivo e diretamente na empresa. Nós trabalhamos em qualidade total. Eu sempre digo para o empresário o seguinte: o nosso frasco aparentemente é ruim, ele aparenta alguma deficiência, mas o conteúdo dele é muito bom. Então nós temos que pensar que as cooperativas em muitas APAES vai ser inviáveis, mas em outras vai ser um sucesso total. Se desse grupo aqui que vai fazer multiplicadores nos seus estados, e o ano que vem um encontro desse, que nós somos em 130, que traga 50, eu acho que o objetivo já foi alcançado. Era isso que eu queria dizer. Mais alguém? Não? Obrigado. Um dos pontos que me tocou aqui, 2 pontos que foram colocados, eu gostaria de fazer uma reflexão conjunta. Exatamente sobre essa questão da segregação, quando foi colocada, e eu estava aqui pensando, o que é cooperativa? Que a gente tem que começar a pensar cooperativa, acho que e dar uma passada nos princípios cooperativistas. O primeiro, talvez o fundamental princípio do cooperativismo, e acho que é aquele que nós não podemos esquecer nunca, é o princípio da ajuda mútua. Esse é a razão do cooperativismo, é a ajuda mútua. São pessoas que se organizam para se ajudarem mutuamente. Nós não podemos esquecer nunca isso. Acho que por isso que o Marazzi diz, a gente entra meio a contragosto, depois fica e nunca mais larga. Por quê? Porque cooperativismo é ajuda mútua, é cooperação, é se ajudar o outro, fazer crescer. E eu estava também pensando o seguinte, quando você cria uma cooperativa, normalmente nós criamos uma cooperativa quando nós temos um problema em comum. Quando nós queremos resolver um problema que é comum a nós. E isso me remete para outro ponto que me tocou muito, que para mim cooperativismo é integração. Integração entre pessoas, integração na comunidade, integração no mercado, integração no município, no país, no estado, no mundo. Então, quando nós estamos descobrindo naquela pessoa que nós ousamos chamar de deficiente, na verdade, às vezes ele tem muito mais. E o nosso companheiro aqui da mesa que colocou, né? Às vezes o nosso vaso não é tão bom, meio torto, tem algum problema, mas o produto que está nele é que é essencial. E eu acho que o cooperativismo abre o espaço exatamente para isso. É a gente conseguir abrir um espaço para que as pessoas possam crescer naquilo que ele tem de bom e que ele pode crescer.
Eu acho que isso aqui é a gente começar a perceber que o cooperativismo respeita as qualificações das pessoas. Abre esse espaço. Nós é que olhamos para o mercado, e aí sim nós vamos ver um mercado que vem, que sufoca, que não reconhece. Mas não o cooperativismo. O cooperativismo tem por fundamento a ajuda mútua. Depois, é uma instituição democrática. São as pessoas que decidem. Não é o capital que decide. São as pessoas. Decide por que são as pessoas? São as pessoas porque você está visando o bem-estar da pessoa. O cooperativismo é o bem-estar da pessoa. Bem-estar econômico, bem-estar social, bem-estar cultural, bem-estar político. São esses pontos todos. Nós podemos sintetizar isso em cidadania. E será que não é esse o caminho que o mundo está precisando seguir? Será que não é isso que está faltando no mundo? Quantas vezes a gente anda por aí e vê rios poluídos, matas destruídas, todo tipo de poluição. Será que o que está faltando aí não é cooperação? Não é ajuda mútua? Saber que se eu estou jogando os detritos da minha indústria no rio, será que eu estou ajudando o meu vizinho? Será que eu estou colaborando com ele? Ou a hora que eu estou andando de carro e jogo o meu toco de cigarro? Ou na hora que eu estou no ambiente e estou fumando e não respeito os demais? Será que eu estou colaborando? Então eu acho que é essa reflexão que a gente começa e que o cooperativismo tem muito a falar para conosco. Mas tem um outro ponto também que eu queria colocar no cooperativismo. Nós estamos falando da ajuda mútua, nós estamos falando, desse trabalho conjunto, desse respeito pelo outro, mas há um outro ponto também, que é fundamental dentro do cooperativismo, que é o princípio de justiça. É outro pilar do cooperativismo, justiça. Nenhum cooperado pode se beneficiar da sociedade em detrimento do outro. E às vezes eu me pergunto se as sociedades que estão chamadas de sociedades cooperativas, se elas respeitam esse princípio. Porque se você não tiver esse princípio da justiça, não tiver o princípio da democracia, que leva ao bem-estar das pessoas, se você não tiver a ajuda mútua, se você não tiver esse tripé, onde está a cooperativa? Como é que a pessoa pode crescer economicamente, socialmente, culturalmente e politicamente? Só se você tiver esse tripé. E aquilo que a gente então olha muito mais amplo na nossa sociedade. E eu acho que uma reflexão que hoje nós temos que colocar, porque, graças a Deus, essa reflexão hoje está ganhando corpo cada vez mais, e não adianta a minha casa estar bem se os meus vizinhos não estão bem. Eu acho que é isso que nós temos que começar a pensar nesse mundo e nesse caminhar. Como é que nós vamos levar? E eu queria dizer o seguinte, para a gente encerrar, eu queria contar só uma historinha. É aquela historinha que um belo dia, à beira-mar, uma bela mansão, e aí a pessoa abriu a janela para observar o mar, e de repente, enquanto ela observava aquela beleza, do mar, aquilo tudo, ele olhou para a praia e viu que a praia estava inundada de estrelas do mar. E ele observou que aquelas estrelas do mar estavam morrendo. E de repente ele viu um rapaz que vinha caminhando e pegando uma a uma e jogando para o mar. Jogava mais uma, jogando. Ele desceu, ficou indignado. Falou, mas aquele cara sozinho, querendo jogar de volta ao mar todas aquelas estrelas. Mas, meu filho, não se iluda, todas elas vão morrer. Aí ele pegou mais uma e jogou. Disse, essa eu salvei. Muito obrigado.